Glória a Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículo 4 a 11. Eu quero falar com os irmãos hoje e ministrar a igreja até que a promessa de Deus se cumpra. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Uma mensagem maravilhosa. Hoje de manhã nós tivemos um culto muito abençoado. A igreja foi abençoada, marcada com a palavra de Deus. E eu quero que você abra o seu coração nesta noite. Amém. Não fique desapercebido. Não deixa nada impedir a tua bênção. Mas que esse não... Fala assim comigo. Jesus, eu quero, Senhor, que na minha vida este culto não seja apenas um culto natural, mas um culto sobrenatural. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Versículo 4 ao versículo 11 de Jeremias 29. Quem encontrou, diga amém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fizer transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque ele vos profetizo falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitareis, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Glória a Jesus. Tornando-vos a trazer a este lugar. Verso 11. Porque eu pensei os pensamentos. Vamos ler juntos? Louvado seja o nome de Jesus. Quantos aqui acreditam que Deus é um Deus de promessas? Diga glória a Jesus. Graças a Deus. Deus tem feito promessas para você? E o que tem acontecido com elas? O que tem acontecido com as promessas que Deus tem feito na sua vida? Elas têm se cumprido? Outras ainda não se cumpriram? Então, pode acontecer isso. Eu creio que muitos aqui receberam já promessas que se cumpriram, outras não se cumpriram. Mas eu quero falar aos irmãos que Deus é um Deus de promessas. E quando nós falamos sobre isso, eu estava essa semana e meditando na palavra de Deus, e a gente chega à conclusão que alguns estudiosos ou estudiosos da Bíblia, da palavra do Senhor, dizem que existe mais de 365 promessas na Bíblia. Ou seja, uma para cada dia, né? Amém? Uma promessa para cada dia. Mas a nossa grande dificuldade, irmãos, como servos de Deus, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, a nossa grande dificuldade está entre a promessa e o cumprimento da promessa. Diga comigo, entre a promessa e o cumprimento da promessa. Entre a promessa e a sua materialização. Né? Até você ver as coisas acontecerem, até a promessa se tornar palpável, né? Até você olhar para aquilo e falar: graças a Deus, a promessa se cumpriu. Mas o difícil disso é o tempo. É o tempo da promessa até ela se cumprir, e é sobre isso que eu quero falar da parte de Deus aos irmãos nesta noite. Algumas vezes você já fez essa declaração?
O próximo slide, por favor. Alguma vez você já fez essa declaração? Vamos ler, pode ler aí, por favor. Mal posso esperar até que. É uma sentença, uma declaração incompleta, concorda? Ela não está completa. Então, mal posso esperar até que. Aqui estão algumas. Eu quero falar para os irmãos algumas possibilidades de como nós podemos terminar aqui esta frase. Né? Eu quero dar alguns exemplos. Por exemplo, eu mal posso esperar até que tenha meu próprio negócio. É uma frase. Né? Quanta gente que sonha por isso, né? Tem esse objetivo de vida, trabalhar por conta própria, ter uma microempresa, não sei, ter um negócio qualquer, um ramo qualquer, um segmento qualquer, e ele mal pode esperar por isso, né? Porque ele sonha por isso. Outro exemplo, eu mal posso esperar até que eu me forme. Né? Então, isso é algo também difícil, precisa ter persistência, precisa aguardar esse tempo. E como eu disse de manhã, eu repito, trabalhar e estudar não é fácil, é um desafio. Né? Trabalhar e fazer uma faculdade é um desafio. Eu tenho filhos que passaram por esse desafio, como muita gente aqui tem também. Né? Trabalhar o dia inteiro, chegar em casa meia-noite, tomar um banho, jantar, vai dormir uma e pouco da manhã para levantar no mesmo dia para ir trabalhar. Né? Dorme poucas horas. Quando chega em outubro, o bichinho está branco. Né? Tá branco, não está aguentando mais. Né? Então, sempre há esta frase, mal posso esperar até que eu me forme. Outro exemplo, mal posso esperar até que esteja casado. Cadê as moças dessa igreja? Não tem moça aqui hoje, moço? Mal posso esperar até que eu esteja casado. Eu mal posso esperar até que eu tenha sucesso na vida. Eu quero melhorar de vida, né? Quero ter sucesso, eu quero melhorar. Eu não posso esperar por isso. Agora, o último exemplo da frase que eu quero dizer aos irmãos. Eu mal posso esperar até que as promessas de Deus se cumpram. Tem gente que não aguenta esperar. Né? Tem gente que não aguenta esperar. Ele não suporta o tempo de espera das promessas de Deus. Ele quer que as coisas aconteçam de qualquer jeito. Não, eu quero que aconteça, eu quero que seja assim. Então, como não é do jeito, no meu jeito, do jeito, do nosso jeito, nós não temos paciência de esperar. O tempo da promessa se cumpriu, o tempo da promessa de Deus se cumpriu na nossa vida. Irmão, aquilo que é seu, ninguém tira. A promessa que Deus tem na tua vida, ninguém pode impedir. Aliás, pode sim, você. Você pode impedir a promessa de Deus na sua vida. E você vai ver isso hoje. O que o Senhor quer que façamos quando nós nos encontramos em uma dessas situações do tipo até que? O que o Senhor espera de nós? Este é o tempo em que a promessa de Deus ainda não se cumpriu, ou é o tempo em que enfrentamos a disciplina de Deus. A disciplina de Deus na nossa vida. Em Jeremias 29, nós encontramos uma dessas situações. Preste atenção, este é o texto da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos anciões e ao povo que Nabucodonosor havia levado para o cativeiro, havia levado para o exílio. Então, Jeremias escreve esta carta para o povo que estava lá na Babilônia, estava no cativeiro, estava no exílio, e essas pessoas estavam pensando, o que vamos fazer até que o exílio acabe? O que nós estaremos fazendo até que isto acabe? Deus lhe deu uma resposta, porque Deus não deixa ninguém sem resposta. O povo vivia uma situação angustiante, o povo vivia uma situação difícil, de muita angústia. E Israel tinha, por quê? Porque Israel tinha desobedecido a Deus e caído na idolatria e na apostasia espiritual. O povo estava enfrentando aquilo que eles realmente, por causa da desobediência a Deus, eles estavam enfrentando aquela situação. Eles estavam colhendo aquilo que eles plantaram, irmãos. Os profetas de Israel estavam profetizando falsamente. E o profeta Jeremias
era o único profeta que tinha profetizado o juízo, enquanto os outros profetas estavam profetizando aquilo que Deus não mandou profetizar, não mandou dizer. Estavam falando aquilo que Deus não mandou falar. E Nabucodonosor invade Israel e destrói a cidade e o templo, e destrói tudo, e leva todos os utensílios sagrados para a Babilônia. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem e sabem do que eu estou falando. A nação estava completamente arruinada, estava em decadência, e o povo agora estava vivendo como cativos na Babilônia. Eles estavam lá, nesta situação, escravos, cativos ali na Babilônia. Apesar disso, apesar desta situação, havia a promessa de Deus de que eles retornariam. Mas presta atenção, a promessa ainda demoraria. Seria um tempo longo. Era uma promessa que não ia se cumprir a curto prazo. O tempo seria longo para cumprir essa promessa. E eles viviam justamente no intervalo entre a promessa e o cumprimento da promessa. E viver nesse intervalo não é fácil. Diga comigo, entre a promessa e o cumprimento da promessa. Talvez você esteja vivendo hoje o tempo em que a promessa de Deus ainda não se cumpriu na sua vida. Talvez este é o teu tempo. É o tempo que você está vivendo. O tempo de que a promessa de Deus ainda não se cumpriu na tua vida, ou talvez seja o tempo em que você esteja enfrentando a disciplina de Deus na sua vida. Pastor, o que é preciso fazer? É preciso ter discernimento. É preciso estar na expectativa de Deus. Esperar na expectativa de Deus. Ter discernimento para ver o tempo que você está. E quem está trabalhando nesta situação que você está. Essas pessoas estavam pensando, o que vamos fazer até que o exílio acabe? Deus lhe deu uma resposta. E na resposta do Senhor, nós podemos observar 4 princípios. Primeiro princípio. Vamos ler juntos? Olha que coisa linda. Tenha a perspectiva de Deus sobre a sua situação. Irmãos, como é difícil a gente encontrar pessoas que pensa sobre isso, que fica atento a isto tão importante. Tenha a perspectiva de Deus sobre a sua situação. Tem muitas pessoas que passam situações difíceis e não tem perspectiva nenhuma sobre a situação que está passando. Mas tenha a perspectiva de Deus sobre a sua situação. No versículo 4 nós lemos: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Aí eu pergunto para os irmãos, quem levou o povo de Israel para o cativeiro? É uma pergunta para vocês. Quem levou o povo de Israel para o cativeiro? Foi o diabo? Quem foi? Foi Deus. Diga comigo, foi Deus. Sabe, irmãos, aqui nós temos uma lição muito grande para nós. Muitos colocam o diabo por detrás de toda circunstância desagradável. Vocês já perceberam isso? Muitos colocam o diabo por trás de todas as circunstâncias desagradáveis. Muitos só vê o diabo numa situação desagradável. É o diabo, é o diabo, é o diabo. Mas existem muitas situações dolorosas que passamos pela vida e que, aleluia, não é o diabo que está por detrás, mas é o próprio Deus que está por detrás da tua situação. É o próprio Deus. Ver o diabo nas circunstâncias já é um avanço muito grande. Por quê? Pois significa que cremos no mundo espiritual. Porém, os genuinamente espirituais veem a mão de Deus em todas as circunstâncias. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus havia colocado o povo na Babilônia por uma razão. Não foi sem razão alguma. Deus colocou o povo lá porque tinha razão para isso, porque tinha motivos para isso. E esta é uma verdade difícil de aceitar. Quando Deus nos coloca numa situação por uma razão, é difícil nós aceitarmos a situação.
mas precisamos ser sensíveis para compreender que na nossa vida existe a perspectiva de Deus. Antes que o Senhor possa cumprir o seu propósito na sua vida, pode ser que você tenha de passar por muitas situações difíceis. Você escutou o que eu disse? Antes do Senhor cumprir o propósito de Deus na sua vida, talvez você terá que passar por muitas situações difíceis. Este é um dos aspectos mais duros de crer a respeito da sabedoria de Deus. Como esse é um dos aspectos mais duros de crer a respeito da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus significa que Deus sabe tudo, que Deus permite e até envia os julgamentos em nossas vidas. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem domínio sobre a minha e a tua vida, Ele faz e desfaz. Ele faz acontecer, Ele faz não acontecer, porque Ele é Deus soberano. Portanto, irmãos, é absolutamente vital que tenhamos a perspectiva de Deus sobre a nossa situação. Eu gosto muito, muitas ministrações eu coloco esse personagem bíblico como exemplo. Muito bem, José é um exemplo disso. Ele era o 11º filho de quem? De Jacó. 11º filho de Jacó. Quando ele era jovem, ele teve um sonho. Toda a igreja sabe disso, né? José teve um sonho que seus irmãos um dia iriam servi-lo. E que todos os seus irmãos lhe serviriam. E aí José o que faz? Conta este sonho para os seus irmãos. Quando os irmãos de José souberam disso, eles não ficaram encantados com o sonho de José. Eles não gostaram do sonho de José. Sabe o que eles fizeram? Eles estabeleceram um plano. Porque eles estavam cheios de inveja, né? Eles já tinham inveja porque José era o filho favorito do seu pai. Então já tinham uma inveja por isso. Então eles, quando eles ouviram José falar desse sonho, eles pegaram José, atiraram José num poço profundo e depois o venderam como escravo para os ismaelitas. José passou anos vivendo como escravo. Diga comigo, passou anos vivendo como escravo. Não foram horas, não foram minutos, não foram dias, foram anos vivendo como escravo em uma terra estrangeira, uma terra estranha. Ele não conhecia ninguém, não sabia nada do lugar. E os irmãos sabem o que aconteceu com José, foi para a casa de Potifar, e tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Mas a Bíblia diz que ele prosperou, glória a Deus, e ganhou autoridade no Egito. Presta bem atenção que Deus quer falar com você. A promessa e o tempo do cumprimento da promessa. A promessa e o tempo do cumprimento da promessa. E a Bíblia diz que José se tornou o homem que se sentava à mão direita do rei. Era o segundo homem do Egito. Ao longo do tempo, o tempo passou. Olha, irmãos, se fosse eu e você, talvez nós diríamos assim, a gente dava uma olhadinha na janelinha da cela e via José lá naquela cela fria, úmida, esquecido pelos homens. Ninguém lembrava mais dele. Para as pessoas, José tinha desaparecido, não existia mais. Mas para Deus, não. Deus tinha um propósito na vida daquele homem. E podia acontecer o que acontecer. O propósito de Deus haveria de se cumprir. Se fosse eu e você, olhava pela janelinha da cela, está vendo? É o diabo. Mas Deus trabalha em situações que nós não imaginamos. José passou, ao longo do tempo, a fome atingiu o povo de Israel. Houve uma grande fome em Israel.
E os irmãos de José foram ao Egito. Jacó disse para os seus irmãos: vá lá no Egito, leve sacos e traga os cheios de mantimento para nós nos alimentarmos. Nós precisamos de comida. E eles foram, enviados por Jacó, eles foram até o Egito buscar comida. E adivinha o que aconteceu? Adivinha a quem eles tiveram de pedir alimento? Para quem? Para José. Diga para a pessoa do teu lado: você adivinhou. Neste ponto aqui, José tinha crescido. E a Bíblia diz que ele não foi reconhecido pelos seus irmãos. Mas quando ele se identificou, essa história é tão linda, né? Quando José se identificou, eles ficaram cheios de medo. Eles ficaram amedrontados, ficaram com medo, apavorados, pois eles estavam preocupados com a sua segurança, com a vida, com as suas próprias vidas, pois eles pensavam que José pagaria suas ações com vinganças. Foi neste momento, igreja, de crise, que José oferece uma perspectiva importante de toda a situação. Sabe o que José diz? Quando você lê Gênesis 45, versículo 6, enche o teu coração com as palavras de José para os seus irmãos. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, olha que coisa linda, irmãos. Que coisa gloriosa, não tem como não sentir a presença de Deus aqui. Assim, não foste vós, aleluia, que me enviaste para este lugar, mas foi Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Em outras palavras, José estava dizendo: vocês ficam em paz. Não se preocupe, não pense que eu estou aqui por causa de vocês, não. Eu estou aqui porque Deus me enviou para cá. Será que você é capaz de reconhecer isso? Que as coisas que acontecem na tua vida não é por causa de ninguém, mas é Deus que está trabalhando para moldar você. Entenda isso, pelo amor de Deus. Tenha mais fé, seja mais crente, entenda as coisas espirituais. Dê lugar ao Espírito Santo para trabalhar no teu coração. Irmãos, José viu a mão de Deus, mesmo na sua adversidade. José olhou a partir da perspectiva. Louvado seja o nome de Jesus. Você está levantando a mão. Se você está aqui falando em língua estranha, se você está aqui, aleluia, orando pelos outros, está sentindo a bênção de Deus na sua vida, você como igreja, você está com a sua vida espiritual bem, tudo está bem, aí nesta alegria que você está, nesse mover do Espírito, aí você ouve, aleluia, Deus fazendo promessa para você. Deus fazendo promessa para a sua vida. Aí você está no tempo da promessa, até a promessa se cumprir. Irmãos, nesse tempo, olha para a perspectiva de Deus. Lembre-se disso. A perspectiva é sempre importante. A perspectiva, eu já disse, quero repetir, quando ela é correta, ela pode aliviar a nossa dor. Nesse período da promessa, até o cumprimento da promessa, você pode aliviar a tua dor. Você pode estar passando uma situação. Você pode aliviar a sua dor. A perspectiva de Deus é maravilhosa. Veja bem, você quer saber um exemplo de perspectiva correta? A morte de Jesus na cruz é outro exemplo de perspectiva divina.
a sua morte parecia tão inútil. Sabe, parecia não ter significado nenhum. Para os seus primeiros seguidores, a sua morte parecia ser uma derrota. A morte de Jesus na cruz para os seus primeiros seguidores parecia ser uma derrota. Mas do ponto de vista de Deus, a morte de Jesus ofereceu esperança para a humanidade. Ofereceu esperança para as pessoas. Da perspectiva de Deus, a sua morte ofereceu a vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui. Segundo princípio. Qual é? Vamos ler mais uma vez, irmão, bem alto? Procure ser produtivo onde você está. Às vezes, nós culpamos a nossa situação pela nossa falta de frutos, né? Na obra de Deus. Amém. Às vezes, culpamos a nossa situação pela nossa falta de frutos na obra de Deus. Por quê? Porque é fácil dar desculpas. Mas como é fácil dar desculpas, né? Às vezes, as pessoas dizem, vou servir a Deus quando me sentir melhor. Eu não estou bem, quando eu me sentir melhor, eu vou servir a Deus. Eu vou servir a Deus quando as coisas darem certo lá em casa. Quem tem as coisas certinhas, redondinhas lá em casa? Você tem? Eu não tenho. Se perguntar para a irmã Marta, ela vai falar que eu dou um trabalho grande para ela. Né? Então, as coisas redondinhas, certinhas, alguém tem? Eu vou servir a Deus quando as condições ficarem melhores. Quando eu pagar todos os meus compromissos, eu trocar meu carro, que esse daqui não está bom, vou trocar por um novo, vou pegar um Honda, um Toyota, sei lá eu. Quando eu comprar uma casa de praia, não sei, quando eu comprar uma casa de campo, quando eu ganhar, sabe? Vou servir a Deus quando as condições ficarem melhores. É como se a pessoa dissesse assim, Deus, espera aí. É o Senhor que tem que esperar. Espera aí. Há aqueles que até digam, eu vou servir a Deus quando encontrar uma igreja perfeita. Quando você encontrar, você me avisa que eu vou para lá. Só que a igreja vai deixar de ser perfeita, porque eu vou para lá. Porque a igreja de Jesus, quer queira ou quer não, é formada por pessoas imperfeitas. Amém ou não amém? Tem alguém aqui que é perfeito? Vem cá, vou orar para você ir para o céu agora. Está na hora de você ir para o céu. Veja o que o Senhor disse ao povo no texto. Eu vou ler em outra tradução. Construa casas e more nelas. Plante árvores frutíferas e coma as suas frutas. Case e tenha filhos. E que os filhos casem e também tenham os filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhe para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Ore a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Em vez de culpar a sua situação, Deus queria que eles transformassem a sua situação. Deu para entender? Ao invés de culpar a situação, Deus queria que eles transformassem a situação que eles se encontravam. Deus disse para o povo que deveriam trabalhar e abençoar Babilônia. Era lá que eles deviam trabalhar e abençoar. Eles deveriam orar pela cidade onde eles estavam, lá na Babilônia. Era lá que eles deviam orar. Era lá que eles deviam, ser produtivos. Mesmo que
vocês estejam passando por um deserto, um momento difícil, onde os resultados não aparecem de forma nenhuma. Deus tem uma palavra para vocês. Vivam, continue vivendo como se deve viver. Não fique deprimido por causa disso. Erga a tua cabeça e avance. Não adianta chorar o leite derramado, ele já derramou. Adianta você levantar sua cabeça e dizer: daqui para frente as coisas vão mudar. Daqui para frente as coisas vão ser diferentes na minha vida. Quantos desejam isso? Levanta a mão de glória a Deus. Em vez de se rebelarem ou se prostrarem na depressão, Deus queria que o povo transformasse a situação difícil em que eles se encontravam. E é isso que Deus espera desta igreja. É isso que Deus espera da sua igreja. É isso que Deus espera das nossas vidas. Queridos, irmãos e irmãs, da perspectiva divina, uns foram enviados e outros exilados. Preste atenção, você pode ser um cativo ou um enviado. Tudo depende da sua perspectiva. E eu quero explicar isso. Aí você pergunta: pastor, qual a diferença entre ser enviado e ser cativo? Existe uma grande diferença. É a nossa atitude. O cativeiro foi um meio de se espalhar o conhecimento de Deus pelo mundo. Deus que fez isso. Deus que elaborou isso. Deus que permitiu isso. Mas quando espalhamos o conhecimento, já não somos cativos, mas somos enviados. Quem entendeu? Quero te dizer uma coisa importante. Nós temos dificuldade de viver e dar o nosso melhor quando não estamos no lugar do cumprimento da promessa. Quando você não está no lugar do cumprimento da promessa, nós temos dificuldade de viver e dar o nosso melhor. Jerusalém, vê se você entende isso. Jerusalém é o meu alvo. Jerusalém é o teu alvo. Jerusalém é o nosso alvo. Mas enquanto não chego lá, vou fazer de Babilônia um lugar feliz. Eu vou fazer o lugar feliz onde Deus me colocar. Você tem que fazer isso. Onde Deus te colocar, onde Deus te colocou, você tem que tornar aquele lugar feliz para a glória de Jesus. E o primeiro a ser feliz tem que ser você. A postura de muitos, em momentos assim, é ignorar o desígnio divino, é se rebelar contra ele, é se rebelar contra os desígnios de Deus, é desistir, é ir embora, é deixar o barco, é sempre procurar o mais fácil. Mas eu quero te dizer uma coisa: o mais fácil não é o melhor para a tua vida. O mais fácil não é o melhor para a sua vida. Eu nunca vi Deus falar que as coisas são fáceis. Eu nunca vi alguém me apresentar algo na obra de Deus, algo no reino de Deus, com relação às promessas, a esperar nas promessas do Senhor, alguém falar: é moleza, é fácil, dá para tirar de letra. Não é. As coisas não são fáceis como nós pensamos. O fácil não é o melhor de Deus para a sua vida. Terceiro princípio. Isso aqui é bom, irmãos. Ignore as pessoas incrédulas. Porque, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizo eles em meu nome, e eu não os enviei,
diz o Senhor. Sabe, irmãos, esses falsos profetas eram pessoas sem fé. Eles não falavam da parte de Deus. Um exemplo de pessoas incrédulas, que têm o poder de influenciar, são os espias enviados por Moisés. Veja bem o que diz a palavra do Senhor, que 12 foram enviados para espiar a terra de Canaã. 12 espias. Quando os espias voltaram, eles deram um relatório maravilhoso da terra prometida. Eles falaram dos seus frutos. Os frutos são grandes, a terra é boa. A terra é maravilhosa. A terra prometida é maravilhosa. Que relatório bom, eles falaram de tudo de bom que tinha lá. No entanto, 10 dos espias foram negativos. Foram totalmente negativos e apenas 2 deles foram positivos. Se os 2 espias positivos, presta atenção aqui, se os 2 espias positivos tivessem escutado o relatório da maioria, eles teriam sido derrotados também. Eles não teriam entrado na terra prometida, eles não teriam entrado em Canaã. E Deus fala com você nesta noite: ignore as pessoas incrédulas. Ignore aquelas pessoas que vão trazer palavras negativas para você. Não vai dar, não vai ser difícil, vai ser difícil. O alvo não é possível conquistar. O alvo não é fácil. Sabe, as coisas são difíceis. Eu quero aleluia, eu quero te abençoar nesta noite dizendo: nunca foi fácil, nada é fácil. Mas tudo na obra de Deus é prazeroso. Quarto princípio. Como é que é? Olha o que diz a Bíblia, Jeremias 29, versículo 10 a 13. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu aqui sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse texto nos mostra algumas verdades a respeito dos planos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Algumas verdades sobre os planos de Deus. Primeira verdade, vamos lá? Você vai dizer isso com convicção. O que Deus é? Deus é um Deus de planos e propósitos, igreja. Quando nós nos submetemos debaixo da mão de Deus, nós precisamos ter certeza de que Ele tem um plano para nós. Nós temos que ter essa convicção. Porque viver sem essa convicção é uma vida cristã sem graça, sem motivos. Nós temos que ter esta convicção. Há um propósito divino para ser cumprido em nossas vidas. Diga para a pessoa que está do teu lado: há um propósito de vida para ser cumprido na sua vida. Diga isso para ele. Quantos crê nisso? Levanta a mão e dê glória a Deus bem alto aí. Esse é o glória a Deus. O diabo tem que escutar, irmãos, que Deus tem um plano. A Deus tem planos de propósito na nossa vida. Dê glória a Deus aí bem alto. Vamos lá. Glória a Deus. Segundo, isso daqui é tão lindo. Deus é um Deus de tempos e ciclos. O Senhor diz ao povo que havia um tempo determinado para que o propósito se cumprisse. Veja bem qual era o tempo determinado. 10 ciclos de 7 anos estavam determinados. Quantos anos? 70. Diga 70. Não era um dia, não era uma semana, não era um mês, não era um ano, eram 70 anos. Deus tem ciclos e propósitos. Irmãos, não temos como... Olha, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Nós não temos como acelerar o cumprimento do propósito de Deus, mas nós temos como atrasá-lo.
você tem como atrasar. Eu tenho como atrasar. Depende da minha atitude. Depende da nossa atitude. Veja bem, havia um tempo determinado para o Senhor Jesus nascer e havia um tempo determinado para Jesus morrer. Amém ou não amém? Veja bem, ele devia nascer onde? Em Belém e morrer em Jerusalém. Era um ciclo, era tipos e ciclos de Deus na vida de Jesus. Ele devia nascer lá em Belém e morrer em Jerusalém na Páscoa. Deus também determinou tempos e ciclos para a nossa vida. Diga isso, Deus também determinou tempo e ciclos para a nossa vida. Terceiro, é o terceiro? Quarto, é o terceiro? Amém. Os planos de Deus são bons. Deus não tem plano ruim para você, não. Está difícil. O tempo da promessa, até o tempo do cumprimento está difícil, mas passe esse tempo sabendo que os planos de Deus são bons para a sua vida. Não fique pensando que Deus tem planos ruins para você, não. Deus tem planos bons para você. Sabe, queridos, irmãos, preste atenção nisso, em nome de Jesus. Mesmo que tenhamos de passar por testes e provações, nós precisamos ter em nossa mente que o Senhor está apenas nos treinando. O Senhor está apenas nos qualificando para coisas maiores que Ele planejou para a nosso respeito. Pense nisso, por favor, pense nisso. O Senhor está mais preocupado com a nossa obediência do que com o nosso conforto. Você já parou para pensar isso? Será que se Deus estivesse preocupado com o meu conforto e com o teu conforto, talvez a gente estaria na rede agora, ó. Estaria distante daqui. Mas Deus não está preocupado com o nosso conforto. Deus está preocupado com a nossa obediência. Dá para dar glória a Deus por isso? Se Deus quisesse que aquelas pessoas ficassem confortáveis, Deus nunca teria permitido que elas passassem 70 anos na Babilônia. Amém ou não amém? Deus nunca teria permitido isso, 70 anos na Babilônia. Sabe qual é o objetivo final de Deus para a minha vida e para a sua vida na terra? Não é o nosso conforto, mas o desenvolvimento do nosso caráter. Deus quer desenvolver o nosso caráter. Deus deseja nos fazer semelhantes a Jesus. Tem alguém aqui que quer ser semelhante a Jesus? Algumas vezes, irmãos, Deus nos permite passar pelo deserto para edificar em nós o seu caráter e para testar a nossa obediência. O que significa isso? Significa que nós devemos confiar que Deus conhece a nossa situação e que tudo está sob o controle dEle. Diga aí, repita isso, tudo está no controle de Deus. Diga isso. E o controle de Deus é a sua providência. O controle de Deus é a sua providência. Aí você pergunta, pastor, o que é providência? Sabe, providência vem da palavra pró, que significa antes. Olha que coisa linda isso aqui, eu achei maravilhoso. Evidência, que significa ver. Portanto, a providência significa ver antes, né? Isso significa que Deus vê de antemão os planos que Ele determinou a nosso respeito. Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso? Sabe que você pode dar glória a Deus por causa disso? Então você tem que lembrar sempre que o Senhor
tem pensamentos bons a seu respeito, mas lembre-se também que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. E para encerrar, para nós participarmos da ceia, eu quero que você lê bem alto, toda a igreja lendo, 2 textos da palavra de Deus. O primeiro: glória a Deus. Eu quero que você ore agora. Glória a Jesus. Nós vamos orar. Se Deus falou ao teu coração nesta noite, você vai agradecer por isso. Fala assim: Jesus, obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado, Senhor, pelos teus propósitos. Os teus pensamentos não são os meus. Teus caminhos não são os meus caminhos, Senhor. Senhor, não é como eu quero as coisas, mas é como o Senhor quer. Não é como eu penso, mas como o Senhor pensa. Vamos orar, igreja. Glória a Deus. Krimateri masuri heri masiki titi masuri ra. Ori matiheri masiti titi masiti mari masu. Krimaturi heri masiki titi maseri mari matiti masu. Krimaturi heri masite. Glória a Jesus. Senhor, eu quero repreender todo impedimento agora, Senhor. Senhor, cura o teu povo, cura, Senhor, a alma, cura o coração. Deus, que o teu Espírito Santo possa encontrar liberdade agora para agir no nosso meio, como agiu de manhã. Senhor, fala, Senhor, rimatiri masiti titiri masuri rimari masuke mari masiti titiri mari mase, aleluia. Glória materi masuke titiri masuke, aleluia, Jesus. Senhor, que nós possamos entender a tua palavra, Senhor, que possamos ser sensíveis à tua voz, que possamos compreender, Senhor, quais são as tuas perspectivas para as nossas vidas, os teus propósitos, Senhor. Senhor, o Senhor quer mudar o nosso caráter, Senhor. O Senhor quer, Senhor, que nós sejamos, Senhor, pessoas, filhos obedientes, Senhor, à tua palavra. Oh, rimatitiri masuke heri masiti titiri mari mari masiki tiri mari masu. Krimaturi heri masiti titiri mari masi. Aleluia, Senhor. Deus, abençoa o teu povo. Senhor, nós queremos avançar como igreja, Senhor, neste ano. Senhor, nós queremos, Senhor, que esse ano seja um marco para esta igreja, Senhor. Deus, Senhor, dá vida, Senhor, dá vida nesta noite, Senhor. Senhor, faça, Senhor, aleluia, ressuscitar para a glória do teu nome, Jesus. Senhor, dá vida, Jesus. Dá vida aquilo que está morto, dá vida onde não tem vida, Senhor. Dá alegria onde não tem alegria, dá ânimo onde não tem ânimo, Senhor. Dá forças onde não tem força, dá obediência onde não tem obediência, Senhor. Dá perspectiva onde não tem perspectiva, Senhor. Dá avanço onde não tem avanço. Glória a Jesus. Senhor, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor. Queremos te louvar, Senhor, neste momento de ceia, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa tomar a igreja, tomar o teu povo agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade, pois é só dele, somente dele o meu coração
sim. E sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra de mim. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei até que o Senhor. Eu não vou morrer enquanto isso. Que Ele mesmo sonhou pra mim. Viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Declare para o seu querido: tu não morrerás, enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele, somente dele o meu coração. Outra vez, mais uma vez. Somente dele o meu coração. Novamente, mais uma vez. Glória a Deus. Tome posse desta palavra na tua vida em nome de Jesus. Somente dele o meu coração. Aleluia. Somente dele o meu coração. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Pois é só dele, Jesus, o meu coração. Maravilhoso.